Aí, Simão. Ô, pessoal, Estamos no ar. Estamos no ar. uma boa tarde a todos vocês, os internautas que estão aqui nos acompanhando, que vão nos acompanhar. Eu sou o Simão Pedro, eu sou ex-deputado estadual, eu sou ex-secretário aqui da gestão Haddad de São Paulo. Hoje eu estou atuando como dirigente estadual do PT, cuido da relação com os movimentos sociais e com os setoriais, muito amigo da Adélia, que foi a nossa também candidata a deputada estadual, representando a região de Araras. Teve uma votação excelente, Adélia, pela situação de dificuldades que foi 2018, né? Aquele tsunami bolsonarista, e você teve 12 mil votos, foi uma coisa impressionante. E a gente agora tem novidades em Araras, e a gente está agora aqui, vamos discutir a situação política no Brasil, vamos discutir a situação política aí de Araras, que é essa cidade muito importante e que está passando por uma situação difícil por conta das restrições, por conta do Covid, né? Araras volta à situação no mapa aí do estado de São Paulo, volta ao mapa vermelho, né? Que por conta da lotação dos leitos, né, que passou de 84%. Então, nós vamos bater um papo sobre política, sobre a política aí na cidade de Araras, sobre a situação do Brasil no estado, e com aqui a presença do professor Bibo. O Bibo, ele é professor da Uniararas, ele está aí na cidade já há muito tempo, professor de biologia, dá aula nas faculdades de pedagogia e de biologia. O Bibo é um grande amigo meu, a gente se conheceu quando ele morava há um tempo atrás lá na bela cidade, né, de São José, do Rio Pardo, e agora se instalou, a vida dele está plena aí na região de Araras, na cidade de Araras, e colocando o seu nome à disposição da cidade para concorrer à vaga de prefeito na próxima eleição, né? E a Marli Calisto, professora também, militante das lutas sociais, professora de educação de jovens e adultos, já aposentada, mas sempre professora, sempre educadora. A Marli e a Adélia e um outro coletivo, elas vão falar disso, estão organizando uma candidatura diferente, aí, uma candidatura fora do convencional dessa política que já está um tanto também desgastada, né, que é aquelas candidaturas personalistas, elas estão apresentando uma candidatura coletiva, né? O que é isso? Vamos conversar um pouco sobre esse assunto, sobre essa proposta nova, nessa tarde de domingo aqui. Eu queria já agradecer o convite do Paulo Teixeira, nosso deputado federal, que ele estaria presente aqui, quem sabe ainda ele chega aqui no final da live, né? Mas ele teve uma emergência de ter que dar uma entrevista no lugar da Gleisi Hoffmann na CNN e pediu para eu ir adiantando aqui, se ele puder, ele ainda vai chegar, né? Mas o importante é que a gente está conversando para falar de Araras, para falar das ideias e propostas para como melhorar essa cidade, como vai ser essa cidade depois dessa crise do coronavírus, né? Como é que a população vai se adaptar. Então, professor Bibo, eu estou aqui mais para mediar esse bate-papo com vocês. Na verdade, a ideia é que vocês falem de Araras, que vocês falem das propostas, né? Que vocês falem um pouco da política para que o pessoal conheça melhor as ideias, as propostas de vocês, né? E eu estou muito grato, assim, por reencontrar o professor Bibo, que é um professor da área da cultura, também um grande militante. Acompanhei o Bibo, é um autor de peças de teatro, né, um autor que já com peças ensaiadas e levadas aqui na cidade de São Paulo, uma pessoa muito querida aí do mundo da cultura e da educação, né? E a Isabela, que hoje é professora aí da Universidade Federal do campus de Araras, ela foi reitora lá da Universidade da Faculdade de São José do Rio Pardo. Eu acompanhei muito trabalho, uma pessoa muito democrática, aberta, que faz a faculdade se abrir para a comunidade. Estou muito feliz, Bibo, com a tua inserção aí na cidade. Você já é um cidadão de Araras e é uma cidade de luta, né? Uma cidade que tem um povo muito, que eu tenho o máximo de respeito, né? Uma cidade estratégica para o desenvolvimento do estado de São Paulo, né? Bom, já falei muito, gente. Eu queria, então, aqui
passar a palavra, primeiro, Bibo, se você me permitir, para as mulheres, né? Essas guerreiras, eu tiro o chapéu. Tenho a satisfação de militar com a Adélia num coletivo dentro do Partido dos Trabalhadores, que é a Resistência Socialista. A Adélia traz essa experiência da luta das mulheres do campo, das mulheres da produção da agricultura familiar, e também das mulheres negras, né, que lutam para ter seu espaço. Hoje a Folha de São Paulo, Adélia e Marli, traz uma reportagem que mostra como é que o racismo estrutural ele se coloca na nossa sociedade, né? Onde mulheres que têm a mesma qualificação, formação, moram no mesmo lugar de que uma mulher branca, ela recebe 13% a menos nos ganhos salariais, né? E os homens negros também, né? Então mostra que a gente não conseguiu ainda superar aquela herança da escravidão. E o racismo, ele não é só uma questão de comportamento das pessoas, né? Como a gente vê em algumas situações, ele está estruturado na sociedade, né? Então, quanto mais espaço as mulheres, os trabalhadores negros conquistarem na política, na universidade, na administração pública, né? E na sociedade de uma maneira geral, mais importante para a gente ir superando esse racismo, né? Que no fundo também ele é consequência dessa grande desigualdade social que caracteriza a sociedade brasileira, né? Onde poucos têm muito, não sabe nem onde gastar de tanto dinheiro que tem, que acumula, e cada vez querendo mais, né? Uma ganância violenta, e a grande maioria do povo dependendo de ajuda emergencial do governo. Olha a nossa situação, quase 100 milhões de brasileiros dependendo dessa ajuda emergencial para sobreviver nessa crise, né? Uma crise que ela é sanitária da pandemia, né? Que já matou, infelizmente, 78 mil brasileiros, e até o fim do mês as expectativas, infelizmente, é que cheguemos a 100 mil brasileiros mortos. Poderia ser evitado isso se o governo federal tivesse um comportamento, mas somado a isso nós temos uma crise econômica que resvala para uma crise social, e no meio de uma crise política, porque o presidente que não governa, aliás, ele desgoverna, né? E além de uma crise ambiental também, né? Olha o desmatamento da Amazônia, do Cerrado, olha o que é o uso abusivo de agrotóxicos, né? E aí a Adélia e a Marli podem falar bem disso, né? O que é a agroecologia, que é uma alternativa para a agricultura, para a produção de alimentos saudáveis, né? Então a gente vive essa crise, o desafio para os trabalhadores é muito grande, né? A gente vive a crise da pandemia e do pandemônio. A pandemia é essa doença, o Covid. Pandemônio é essa injustiça social que aprofunda as desigualdades, né? E a política, ela serve para enfrentar isso, para reorganizar a sociedade, né? Eu fico feliz de vocês toparem esse desafio de, quando jogam o povo contra a política, vocês estão aí aceitando esse desafio. Então, vamos ouvir a Marli, né? Que é a nossa, que lidera essa candidatura coletiva, né, Marli? Nossa professora. Depois a gente ouve um pouco a Adélia e depois queremos ouvir o professor Bibo falar sobre tudo isso. A palavra é sua, Marli. Boa tarde, Sala. Boa tarde quem está aí nos acompanhando. A gente inicia aí, né? Acho que cabe a nós, né, pedir desculpa ao pessoal, né, que por problemas técnicos e também, né, a questão do nosso companheiro aí, o pessoal precisou de ter uma paciência para nos esperar, né? Então, acredito que, acho que as nossas desculpas é válida nesse momento. Boa tarde, professor Bibo. Boa tarde, Adélia. Boa tarde, Simão. A gente que está aí juntos também, né? Num trabalho gostoso, num trabalho realmente, como você disse, enquanto todos empurram todos contra a política, nós estamos aí remando e insistindo para realmente haver um equilíbrio, né, em todos os sentidos, né? O professor Bibo é uma pessoa que eu aprendi a respeitar demais, né, tenho uma admiração muito grande. Como o Simão Pedro colocou, a Adélia, hoje nós estamos num desafio muito grande em Araras, né, com a possibilidade da pré-candidatura, e o Simão já apresentou, né, a gente está cansada realmente desse modelo que, na verdade, só exclui e fica na mão de pouquíssimos. A gente vem com uma proposta de uma pré-candidatura pensando e discutindo o que significa mandato coletivo,
né? E o Simão Pedro, que a gente se conhece aí da caminhada, então uma boa tarde para todos nós, né? Nós realmente, Simão Pedro, nós estamos vivendo um momento de crise diferenciado mesmo, né? Nós vamos nos deparar com países que estão vivendo apenas uma crise pandêmica. Mas nós vamos ter países também que estão vivendo a crise pandêmica e a crise econômica. E o Brasil é que está na pior situação. Porque o Brasil ele está enfrentando uma crise pandêmica, uma crise econômica e uma crise política. Então, a nossa situação ela está bastante preocupante, muito preocupante, né? E a gente percebe, né, qual é o cenário que a gente vem vendo e não é diferente em Araras. O cenário é que a pobreza está batendo às portas dos brasileiros e também às portas do ararense, né? E cada dia mais, e principalmente através do desemprego, que a gente está vendo, né, a cada dia de forma assustadoramente aumentar. Araras não é diferente, se a gente levantar 4h, 4h30 de manhã e se posicionar diante da nossa rodoviária aqui, nós vamos ver quantos ararenses precisam de sair para fora para conseguir trabalho. E hoje não se tem mais trabalho, né? Então, o que a pandemia fez, em especial com o Brasil? Realmente escancarou para todos nós esse cenário deprimente. Um cenário onde a gente vê nós, né? A gente vê, não, nós, eu, todos nós, tendo que fugir da morte. Um cenário onde a nossa economia, né, cada vez mais para baixo, e politicamente a gente não sabe nem para onde olhar, nem o que pensar, né? Então a gente se dá conta de que nós estamos aí com um projeto político posto, um projeto político de deterioração do público realmente e, consequentemente, do povo, né? Porque o público nada mais é do que o povo, né? Eu vou deixar para a gente falar um pouco mais sobre as questões específicas da saúde, mas eu convido, né, que cada um de nós pense bem de perto, né, olhar bem para perto de nós, o que a gente está sentindo, o que está acontecendo dentro da nossa casa, em especial. Porque se a gente observar, o que a gente vai perceber? A gente percebe que há pouco tempo, eu falo pouco tempo porque a história é tão longa, e a gente olhar 30 anos atrás, a 40 anos atrás, é algo muito próximo. O que acontece há 30 anos atrás, há 40 anos atrás? A gente tinha as nossas escolas públicas, vou dar só exemplo, que é para nós começarmos a refletir. Nós tínhamos as nossas escolas públicas, e aqui em Araras, em qualquer lugar no Brasil, e principalmente os nossos postos de saúde, por exemplo, né, eram todas administradas pelo Estado. Então, as escolas eram todas estaduais, os postos de saúde eram estaduais, era o Estado que cuidava, que financiava tudo isso. Bom, deixa eu fazer uma correção, a gente precisa fazer uma correção. Que aí, eu acho que o objetivo nosso é esse mesmo. Quem está nos acompanhando e quem nos acompanhará depois, que eu tenho gente que não pode estar com a gente hoje porque está na estrada viajando, socorrendo mãe, então a gente sabe que vai nos acompanhar depois. A gente precisa de começar a criar a consciência e ter a certeza de que quem financia tudo no público somos nós. Então, é assim, através de todos os impostos que nós, né, arrecadamos aos cofres públicos, somos nós que financiamos. Mas, Marli, então, o que é essa história de falar que é o Estado, do Estado, do Estado, da Prefeitura? Gente, são instituições públicas que têm a função de administrar tudo isso para a gente. Porque, na verdade, quem mantém tudo isso financeiramente somos nós, todo o povo brasileiro, que ao comprar meio quilo de arroz,
200 gramas de feijão, está pagando imposto para manter as instituições públicas do nosso país. E a gente faz isso porque sozinho a gente não conseguiria. Mas quando a gente une, quando a gente se junta coletivamente com todo o povo, quando um contribui com o imposto do arroz, o outro contribui com o imposto do carro, o outro contribui com o imposto da mansão, todos estão contribuindo para que a gente tenha um país que seja justo, que cuide da coisa pública, e cuidar da coisa pública é cuidar do povo, né? Então, e o que a gente percebe? Praticamente, hoje, o que o Estado fez? O Estado é instituição estadual mesmo e federal. Abriu mão de tudo isso, hoje está tudo no município, quer dizer, escola no município, quer dizer, as escolas, se nós observarmos em Araras, as escolas estão todas na mão de Araras, do município de Araras, dos cofres públicos de Araras, né? Os postos de saúde, os PSF, tudo do município de Araras, né? Então, a gente percebe que o dinheiro em si, principalmente que nós, povo ararense, arrecadamos para os cofres públicos, vai tudo para a mão da União, lá longe o federal, e também para a mão do Estado, tá? Enquanto aqui para o município de Araras, o que está sobrando? Praticamente centralizando a administração, porque o dinheiro fica lá na mão de outro e a gente tem que administrar tudo, né? De repente, eu estou fazendo essa colocação para a gente perceber o porquê também que está acontecendo a precariedade na educação, na saúde, na segurança. Depois eu acredito que o professor Bibo vai tratar bem disso, né? Então, a cidade tendo que fazer tudo, né? Tudo passando para a responsabilidade da cidade, e enquanto, né, os órgãos superiores estão ficando aí mais ou menos à vontade, e aí a gente vai discutir com mais profundidade isso. Mas eu vou dar a fala para a Adélia, então, e depois a gente volta a esse diálogo. Muito bem, Adélia. Adélia, antes de você falar, a gente já tem o José Figueiredo, a Cida, a Auxiliadora, que é uma companheira que é fã sua, lá da cidade de Tiradentes, da Zona Leste, aqui mandando um abraço e nos acompanhando, né? Eu queria dar um abraço para o professor Elvio, que é um grande militante da agricultura familiar, da causa negra, parceiro aí de vocês e que sempre nos acompanha. Eu não podia chegar em Arara sem dizer, Elvio, dá licença de entrar. Mas, Adélia, você que manda aí, menina, as suas considerações sobre essa situação atual, o Covid, né? Como é que a prefeitura, como é que a Câmara Municipal pode enfrentar isso, né? Pois não, Adélia. Boa tarde a todos, a sala presente, né? Estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo? E vocês que estão acompanhando a gente, né? Eu fiquei muito irritada quando o Paulo Teixeira tinha outro compromisso. Aí eu falei assim, e hoje é o dia do futebol. Então, eu queria, no mínimo, um bom jogador de futebol. Aí mandaram o Simão Pedro. E olha que eu sou craque da várzea. Para substituir o Paulo, tem que ser um grande jogador de futebol. Hã? Eu jogo na várzea de futebol aqui na Zona Leste. Eu fundei eu joguei no Clube Atlético Líder, depois eu joguei no Garantia de Luta Futebol Clube, hoje eu jogo no Negritude Futebol Clube, que é um time aqui da várzea da Zona Leste. 40 anos de várzea. E jogo lá no time do MST, quando eles enfrentam o Lula e o Chico Buarque. Brincadeira, Adélia. Ontem então atenderam minha pauta de reivindicação. Que ótimo, né? Mas, gente, o Simão, eu conheço ele de longas datas, porque foi um grande deputado estadual, sabe? Eu falo grande em nosso território agrário, sabe? Eu não consegui acompanhar ele em área urbana, mas em área rural ele fez muito. Foi um mandato que, meu respeito, eu considero muito, viu? Mas como as demandas é muito grande, eu somente te acompanhei essa área, né? E aí eu tenho um carinho por você muito grande. E hoje, gostaria da gente estar conversando sobre essa quarentena, que temos que ter, sabe, direito à quarentena é uma quarentena de direito. Essa é a nossa reivindicação hoje e sempre, sabe?
E não precisa fazer nada por nós rurais. Deixa a gente ficar vivo, né? E manter as pessoas vivas. Porque o campo tem essa missão. A pessoa que se propõe a ficar numa área rural, ele sabe a missão que tem, como a Marli, o Bibo, sabe a missão que tem, sabe em sala de aula, as pessoas que trabalham a saúde sabem a sua missão que tem, entendeu? Então, se cada um tiver naquela função que lhe cabe, a gente consegue vencer essa batalha, sabe? Esse inimigo invisível, entendeu? Então, a PL 735, né, deveria ser votada com urgência, porque nós rurais estamos parando a produção. Ontem mesmo conversei com o Guida, que é o nosso presidente da cooperativa que temos em Araras, e ele me disse, Adélia, a nossa feira caiu 80% de venda. Quer dizer, se os rurais não conseguem vender, e eles só vendem 20%, não vai continuar, entendeu? A semente vir para a terra, plantar, tudo acontecer novamente, porque é um ciclo a vida no campo, né? Então, essa PL, ela tem uma importância para nós tão grande, mas tão grande, entendeu? É meio salário mínimo só. É muito pouco, gente. Mas isso significa para uma categoria que oferece 70% do alimento de verdade. Estou falando alimento de verdade, que chega em mesas urbanas, rurais, de alto consumo e tudo, sabe? Porque o agronegócio, o alimento deles é de mentira, né? O alimento deles não é alimento orgânico, não é agroecologia, e nem é comida de verdade mesmo, sabe? O que mantém a gente em pé, vivo e alegre, é a comida que a agricultura familiar produz. E essa PL, para nós, é muito importante, entendeu? Porque meio salário mínimo, e outra, uma família rural, ela sustenta, na média, 5 pessoas, entendeu? É muita gente. Então, a gente pede muito pouco. O rural, ele sempre pede muito pouco. E eu sou muito orgulhosa por fazer essa representação desde que eu nasci. Porque eu sempre fui rural, entendeu? Eu sempre fui rural. A luta pela terra, ela me alcançou no ano de 86, no assentamento Reunido de Promissão, aonde famílias, irmãos estão todos lá, entendeu? Então, eu sou uma mulher do campo e tenho um baita orgulho de ser, entendeu? E gosto quando as pessoas falam assim, eu sou mesmo, e daí, né? É o meu jeito. Mas o governo Lula, que não dá para mim não falar dele, porque é o seguinte, eu sou uma mulher camponesa, mas se não fosse o governo Lula, eu não seria uma engenheira agrônoma. Então, ele acrescentou isso em minha vida. Então, esses direitos conquistados é uma batalha muito forte, né? E a gente não vai deixar escapar de universidade nenhum o direito de todas as pessoas como nós colocar os pés lá, entendeu? Porque a agronomia, para mim, não gerou emprego, não gerou dinheiro, não gerou nada. Mas eu tenho orgulho do conhecimento que eu adquiri, que é impressionante, entendeu? Então, esse orgulho cabe a todo mundo. Mas essa PL, Simão, vamos lutar por ela, porque é muito importante. Outra coisa que isso aí a Marli vai falar com precisão, sabe? É o Fundeb. Porque, gente, esse fundo da educação, se esse governo que veio após o golpista, sabe? Esse governo mexer nesse fundo, ele vai voltar, nós rurais, nos anos 70, 60, 50, aonde a gente, quer dizer, eu ano 79, por aí, né? A gente ia a pé para a escola. Chegava lá, não tinha merenda escolar, entendeu? Passava fome para estudar, entendeu? Se não tivesse esse fundo específico para a educação,
para começar a ter merenda escolar e tudo, não sei o que seria de nós. A gente não sabe viver sem esse fundo. Então, esse fundo é muito importante, entendeu? Como é importante também aquele programa de abastecimento que a gente trabalhava, sabe, o PA. Né? Esse Sim. PA, para nós, PA. é fundamental para o campo, entendeu? Não dá para pensar agricultura sem ele mais, entendeu? Então, tem coisa que não tem retrocesso, né? E outros princípios nossos é inegociável. O restante a gente conversa, mas tem coisa que é princípio, sabe? No campo, essas 3 coisas que eu falei, né? Ele é de uma importância fundamental. Agradeço. É isso, companheiro. E a Adélia Guerreira. Adélia, olha, só para você ver a importância dessa live. O ex-deputado Adriano Diogo está aqui assistindo com a gente. Obrigado, viu, Adriano? Ele é demais. Adriano é um Eu sou grande fã dele. lutador da área de direitos humanos, né, da área do... sempre aliado Eu sou fã dos... dele. Né, e grande combatente, ele ajudou muito a derrubar a ditadura militar e instalar a democracia. Adriano é um grande companheiro. Fui deputado com ele. Tem todo o meu respeito. A Maria Auxiliadora, lá da cidade de Tiradentes, olha como é a consciência do povo da periferia. Se a comunidade rural não planta, a área urbana não come. E é isso que você falou. Professor Bibo, a Adélia nos deu uma lição dizendo como os programas que o governo federal criou ou estruturou melhor, como o Fundeb, os programas de compra da agricultura familiar, o PAA, né? E o da alimentação escolar, que estruturou, né? Porque a agricultura familiar ela é 37% do que é agricultura no Brasil, o restante é a agricultura do grande agronegócio para exportação, mas ela falou bem, a agricultura familiar é que gera de cada 10 empregos, 8 é agricultura familiar, só 2 é do grande agronegócio, e 70% da alimentação que o povo consome nas mesas, o povo brasileiro vem da agricultura familiar, olha como é importante, né? E esse governo, durante essa pandemia, tirou o PAA e tal, e agora esse PL, que é o projeto de lei, que está lá para ser votado, né? É muito importante para garantir recursos para pagar a produção da agricultura familiar, para que eles continuem abastecendo as cidades, a merenda escolar, os bancos de alimentos e assim por diante, né? Muito importante. Bom, Bibo, mas ela falou do Fundeb também, que é um programa que antigamente, antes do Lula entrar, antes do Haddad ser ministro, era o Fundef, que era só para o governo federal, é um fundo para sustentar a educação fundamental. Agora, a educação que vai da creche até o ensino básico, passando pelo superior. E agora terminou e precisa ser votado, né? Senão vai acabar esse fundo. E o financiamento da educação, como é que vai ficar, né? Então, bom, você é um mestre, professor, sabe da importância da educação, mas eu queria que você comentasse, Bibo, como é que você está vendo a situação política no Brasil, na cidade aí de Araras, como é que você vê essas coisas aqui que a Marli e a Adélia falaram? Fique à vontade, nosso professor. Tá bom. Primeiramente, uma boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos, né? Simão, é um prazer estar contigo, né, nessa live aí, juntamente com as 2 companheiras aí, a Adélia e a Marli, né? Bibo, eu só vou ligar a iluminação que eu estou ficando no escuro aqui, que escureceu rápido aqui em São Paulo. Pode ir falando. Tá, mas antes de mais nada, o meu reconhecimento aí ao Simão, né, ex-deputado estadual aí, o Simão Pedro, ele me acompanhou, né, nós fizemos uma relação, tivemos, né, uma relação de amizade lá a partir de 2008, quando ele me acompanhou lá em São José do Rio Pardo, quando eu fui candidato a prefeito lá em 2008 e 2012, né? E lá nós conversamos demais, fomos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na LESP, né? Estreitamos as relações, trouxemos emendas parlamentares do Estado para São José. Então, assim, eu não poderia deixar de agradecê-lo, viu, Simão? E depois, né, fui participar aí da gestão do Haddad, né, na parte da Secretaria de Obras. Então, a gente já tem uma certa amizade, e agora, né, reforçando ainda mais, se encontrando nesse ambiente virtual, né, Simão, que não deixa de ser aí um estreitamento de relações. Então, meu agradecimento
né? O Bibo, só não, pedindo licença, outro dia eu liguei para o Elvio, né? Um mês e meio atrás, quase 2 meses. Eu falei, Elvio, acho que daqui 1 mês eu pretendo dar um pulo em Araras, que eu estou devendo uma visita para a Adélia e para a Marli, quero fazer uma visita para você. Ele falou, Simão, você está otimista, cara, essa crise da pandemia vai durar mais tempo ainda, né? Olha, na minha cabeça eu achava que era 1 mês e pouco a gente estaria saindo dela, né? Mas fica aqui o meu compromisso de passando essa situação, dar um pulo aí, quem sabe fazer campanha para vocês aí na cidade pessoalmente. Desculpa te cortar, mas para dizer que eu estou com muita saudade. Obrigada. Mas, Bibo, por favor. Perfeito. Elvio, companheiro nosso aí. Mas, Simão, voltando, né, na questão do assunto da política, a Marli, né, e a Adélia, eu acho que colocaram muito bem, nós temos 2 mundos, né? Eu falo 2 mundos de gestão pública, né? Um mundo antes da pandemia e um mundo durante e pós a pandemia, né? Quando a gente pensa em gestão pública para uma cidade, nós temos que pensar na atual pandemia, na atual circunstância que nós nos encontramos. E como muito bem falou a Adélia, juntamente com a Marli, é uma coisa que vai perdurar, né? Então, nós temos que pensar, obviamente, num programa de gestão, em políticas do município, que leve em consideração a pandemia, né? Não há como os gestores públicos, né, não pensarem nesse ambiente. Porque mesmo que, vamos pensar no melhor dos mundos, né, que haja aí uma vacina viável, vamos colocar para setembro, né? Pensando numa hipótese, né? A gente sabe que, mesmo que vacinando todos até o final do ano, todos os créditos, né, do coronavírus, né, da Covid-19, dessa pandemia, né, serão por mais de 10 anos, Simão, por 20 anos. Talvez gerações serão afetadas em função disso. Então, nós temos que começar a construir um programa, um plano, né, para o município a partir disso. Como a Adélia falou, né, não só nós teremos desempregados, mas pessoas, né, em estado de miséria, aumentando esse estado de miséria. E o mínimo que um gestor tem que pensar é suprir a necessidade da fome, né? Suprir a necessidade da fome. É essa questão que nós temos que pensar hoje, né? Hoje, pensando no município de Araras, pensando no estado de São Paulo, pensando em nível de Brasil, como é que nós poderemos suprir essa necessidade? E como muito bem falou a Adélia, né? Quem supre a necessidade de alimento na cidade é o pequeno agricultor, é a agricultura familiar, né? São o pessoal que produz esse alimento, que coloca na mesa. Então, nós temos que dar um total apoio, né? Um respaldo muito grande. Nós temos que construir políticas públicas na cidade para garantir a esse pequeno agricultor, essa agricultura familiar que nós temos aqui. O nosso município de Araras, ele é riquíssimo, né, em números de assentados, né? Então, estabelecer essa ponte, né? Trabalhar com segurança rural, trabalhar com disponibilidade de um canal digital com antena para ir além da zona urbana para a zona rural, né? Para equipar, né? Para passar informações, para a gente fazer um canal de relações da Secretaria, por exemplo, do Meio Ambiente, da Agricultura, do Desenvolvimento, com a parte rural. A parte rural ela é essencial dentro desse programa que a gente está construindo, diga-se de passagem, coletivamente, aqui em Araras, e suprir necessariamente esse ponto, né? A fome. Então, assim, você falou de políticas, né? De políticas públicas, né? No que a gente pode trabalhar, avançar nesse sentido. Então, eu vejo a questão alimentar um ponto essencial, ponto-chave,
que tem que estar diretamente, embora hoje, Simão, a gente sabe que a parte do oferecimento, por exemplo, de cestas básicas, da parte de alimentação esteja mais linkado à Secretaria, né, de Serviços Sociais, ela tem que estar de uma forma transversalizada e comunicando com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Necessariamente ela tem que estar linkada, né? Porque a gente tem que, de alguma forma, suprir essa necessidade básica que é o alimento, né? Obviamente, paralelo a isso, né, nós temos que trabalhar com as outras áreas, né? Como a Marli falou, né, a educação, né, a parte, como é que a gente vai trabalhar com cultura, né, como a gente vai trabalhar com geração de emprego em meio à pandemia. Então, são questões paralelas. A questão da fome é uma coisa que nós não podemos tirar o pé do acelerador, e as outras questões nós trabalharemos paralelamente. Né? A questão, por exemplo, você falou do Fundeb, né? Só para o ouvinte ter uma ideia do que é o Fundeb, para eles terem uma dimensão, porque é muito interessante isso. De cada 10 reais aplicados na educação, 6 vêm do governo federal e estadual que é repassado, ou seja, o município ele não consegue hoje, né, com 4 reais, né, supondo que seja 10 reais aplicados na educação, né, suprir toda a necessidade. Nós já sabemos que hoje, né, aplicando 100% do que é repassado do governo do estado, federal e municipal, nós não damos conta. Agora, imagine você retirando, né, 60% desse valor, né? E como a gente vai trabalhar nisso? Porque nós somos gestores, né? Nós temos que pensar em gestão. Primeiro, a gente tem que fazer essa força, né? Cobrar, né, os deputados para que votem, senão a gente perde, né? E segundo, de alguma forma, o município também tem que pensar em como é que a gente trabalha com a questão da educação, da formação do infantil até o fundamental. Bom, toda a educação básica, né? Mas o que fica mais para o município é a educação infantil fundamental, né? Então, nesse momento que a gente tem que desdobrar. Você, Simão, teve uma participação dentro da Secretaria de Serviços da cidade de São Paulo. Sabe o quanto que é importante, por exemplo, uma cidade digital? Nós temos bairros aqui, acredite, Simão, nós temos bairros aqui, você sabe melhor que eu, que não chega, né, a internet, não temos antenas, funcionam como pontos vazios na cidade, né? E a cidade ela tem que manter comunicando com o governo local. Aí você vai falar, poxa, mas nem todos têm um celular. Então, e pior que isso, tem uma questão que os bairros, eles não apresentam, por exemplo, Simão, que é gravíssimo isso, aqui na cidade de Araras e nas outras cidades, as lideranças de bairro. Porque tudo seria mais fácil numa pandemia se nós tivéssemos lideranças de bairros, se nós tivéssemos associações de bairros constituídos, porque no momento desse, que nós não tivéssemos uma antena de recepção de sinal de internet, mas eu estaria com quem? Reunindo a liderança, né? Discutindo qual é o problema do bairro, né? Trabalhando com soluções, né, para os bairros. Então, nesse sentido, de uma forma participativa, coletiva, Simão, pensando em primeiro lugar na alimentação e, paralelamente, os outros setores, seja ele da área da saúde, né, da educação, do esporte, da cultura, da geração. Eu quero colocar um dado que é preocupante. A gente sabe, eu só quero temperar um pouquinho aqui, Simão, porque nós tivemos aqui, agora está nessa questão, abre, fecha. Aqui em Araras, e de uma forma geral, nós sabemos a importância que tem o pequeno e o microempreendedor, né? Poxa vida, né? Como é importante, né? Nós sabemos que hoje quem gera renda, né,
emprego e uma renda até, às vezes, familiar, é a média pequena empresa, né? E nós tivemos aqui, né, momentos em que esse setor não foi ouvido, né, para se estabelecer uma dinâmica para o comércio local. Eu não estou falando que era para abrir ou para fechar, mas eu acho que deveria ter ouvido esses setores, né, que hoje, infelizmente, isso é uma questão do Brasil, estão fechando, né? Estão fechando, estão despedindo, estão gerando mais desempregos, onde poderia ter ocorrido um diálogo, né? Então, reunido esse pequeno, esse micro empresário, né, para fazer um diálogo do que poderia ser feito, né? Mas a gente, infelizmente, não temos canais, né? Aqui, como em qualquer outro local, se pensa naquele grande, sem pensar no pequeno, né? Empresário, no médio empresário. Então, são coisas que a gente tem que se preocupar, obviamente, com geração de renda, com a parte cultural, com a parte de meio ambiente, saúde. Eu só estou temperando um pouquinho de coisas, porque nós temos que pensar, e de forma alguma eu deixei de falar de pandemia, porque o gestor, se ele não pensar que nós iremos trabalhar dentro desse cenário, nós iremos trabalhar dentro desse cenário de pandemia, né? Nós não podemos simplesmente abandoná-lo. E eu espero ter contribuído por uma questão de reflexão nossa, né, Simão? Acho que eu não quero centralizar a fala, mas é só um começo de diálogo. Não, sim. Eu acho assim, Bibo, não sei se a Marli concorda dela, que nós estamos enfrentando uma guerra, né? Que é uma guerra, como vocês falaram, de um inimigo invisível, mas que ele está atacando as pessoas. Então, por exemplo, nós vimos isso na Europa, nós vimos aqui na Argentina e outros lugares que enfrentaram corretamente, né? O governo federal alinhado com os prefeitos e tal, faz uma estratégia para, durante um período, 2, 3 meses, fechar, segurar. Enquanto isso, ajuda emergencial para o trabalhador poder ficar em casa, ajuda para o pequeno comerciante, para o médio, para ele poder segurar os pagamentos dele e tal, né? E para os grandes, sei lá, abre linha de crédito de maneira que ninguém sofra e que a gente, enquanto sociedade, segura essa pandemia. Mas o que ele fez, não, foi uma coisa maluca, né? O governo municipal fala uma coisa, o governo federal fala outra, o povo fica perdido, a maioria do povo trabalhador precisa trabalhar para ganhar, né? E você vê o sofrimento que foi o povo acessar essa ajuda, demorou, né? E então, assim, uma loucura mesmo, né? Então aí acaba o sofrimento do povo aumenta. O Sérgio Rezende, que foi ministro, ele publicou um estudo que mostra o seguinte, que se tivesse tido um alinhamento do governo federal, atendendo às medidas sanitárias das autoridades científicas e de saúde, com os prefeitos, governadores, né, uma comunicação eficiente, você teria, ao invés de 78 mil mortos, uns 15, 16 mil mortos até hoje, que é muita coisa, né? Mas seria uma tragédia muito menor. Mas não, o governo federal faz um desserviço, né, até criminoso, né? E por isso esse sofrimento todo, né? E o trabalhador, o pequeno empresário que precisa sobreviver, né, ele acaba apelando, arriscando a vida, né? Então é isso que está acontecendo. Mas, fora isso, eles aproveitam também essa situação para... Você lembra aquele ministro do meio ambiente lá, o Salles, dizendo, vamos aproveitar a pandemia que todo mundo só fala nisso para a gente passar aqui as medidas para permitir o desmatamento da Amazônia, né, o desmatamento do Cerrado, abrir para os agrotóxicos, né, ou seja, e o Guedes falando aproveitando, por exemplo, se não fosse o Estado, se não fosse o SUS para segurar a situação do povo, a nossa tragédia seria maior. Mas eles querem, ao contrário, em vez de reforçar o Estado, eles querem diminuir o Estado, vender o Estado, privatizar. Você vê que eles privatizaram a água e o saneamento em plena pandemia. Querem agora privatizar o Banco do Brasil, né, que é um instrumento de acesso ao crédito, Adélia. É uma coisa maluca, né? Não sei, Marli, nós falamos aqui de como que se fosse uma forma coordenada, poderíamos enfrentar melhor essa situação, né? Mas o município, ele pode também, né, por exemplo, ter um PAA municipal,
ter uma articulação com os trabalhadores rurais para garantir o abastecimento local, né? O município pode fazer muita coisa, concorda? Concordo plenamente, Simão Pedro. E eu faço essa reflexão que é para realmente nós começarmos a observar como que os projetos políticos eles vêm sendo desenvolvidos, né? E quem é que eles atingem? E é lógico que eu não posso deixar de voltar a falar no Fundeb, porque o Fundeb hoje, por que nós estamos falando no Fundeb? Da mesma forma que a Adélia está preocupadíssima com o que vai acontecer, né, com o segmento rural, com, né, os nossos agricultores rurais, nós devemos estar tão quanto preocupados com o que vai acontecer com a educação. Porque nós também, Adélia, estamos com uma emenda constitucional, a emenda constitucional 15, que praticamente está colocando, se passar, ela vai colocar fim à nossa educação, né? E assim, a gente e fora, Marli, fora que já aprovaram aquela PEC 95 que congelou os investimentos em educação e saúde, né? Exatamente, tudo congelado. Então, eu quero fazer uma reflexão um pouco mais, insistir um pouco no Fundeb, porque quem está nos acompanhando e quem irá nos acompanhar precisa de ter conhecimento disso. Como o Simão Pedro falou muito bem, até o governo do Fernando Henrique, o que nós tínhamos? O Fundef atingir a ponta inicial e a ponta final da educação ficava totalmente descoberta. E eu não posso, como uma profissional da educação que sou, primeiro, né, toda a formação que eu tive durante a minha vida, que eu me auto-intitulo símbolo de superação dentro da cidade de Araras, dentro do estado de São Paulo e dentro do Brasil. O que o projeto petista instalado no país fez? Criou o Fundeb, que é incluir, ele amplia, né? Ele amplia toda a concepção de educação básica. A educação básica passa a ser educação infantil, passa a ser o ensino fundamental, passa a ser o ensino médio, e ainda nós temos abarcado pelo Fundeb, nós temos também as modalidades de ensino, que a gente precisa de ter essa consciência do que está acontecendo. Quem é também que é abarcado pelo Fundeb? É abarcado também a EJA, o quilombola, a educação indígena, a educação especial, a educação rural, a educação profissionalizante. Todo esse rol, tá, está abarcado pelo Fundeb, né? E o que a gente percebe? Que agora, em dezembro, está previsto, praticamente, se a gente não se mobilizar para finalizar esse Fundeb, que é um fundo que vem para garantir a educação. E para isso, gente, a gente precisa de conversar mesmo com esse vocabulário, bem para que a gente possa entender o que está acontecendo. Para a minha educadora, né? Para a minha educadora, gente, hoje, a gente correr atrás de combater o coronavírus é uma luta tão importante de fazer valer o Fundeb, de fazer ele ser aprovado. Sabe por quê? Se a gente não combater o coronavírus, nós vamos morrer de doença. Mas se a gente não lutar pelo Fundeb, não adianta estar vivo e não ter educação. O que adianta eu estar com vida e não ter uma educação, tá, que me atenda? Porque o que a gente tem posto aí é o desmonte da educação. O Simão Pedro relatou aí os 20 anos que nós temos de congelamento, ou seja, o mais triste, conversando com a Adélia, né, a gente falou assim, sempre a gente ouviu, né, fazendo essa reflexão, sempre a gente ouviu falar assim, ó, vamos diminuir isso, vamos tirar um pouco disso, mas para aquilo, vamos tirar um pouco daquilo, mas para aquele outro. Agora, o que a gente ouve dizer é congelamento de 20 anos para a educação, 20 anos na saúde, não sei o quê, e para onde está esse dinheiro? Nós estamos sabendo. Para onde está indo tudo isso? Né? Para pagar juros, para pagar os banqueiros, para pagar os interesses dos grandes, né? Infelizmente, né? Infelizmente. E quando a gente fala do Fundeb, Simão Pedro, é preciso que as mães, principalmente, todos nós, mas principalmente a mãe, entenda do que a gente está falando. Porque, gente, o Fundeb, ele garante o funcionamento das creches.
que crianças com 3 meses estão indo para a escola. O Fundeb garante das crianças da pré-escola de 5 anos, das crianças de primeiro ano, de 6 anos até 14 anos na escola. Quantas mães hoje não têm criança de tempo integral na escola para poder trabalhar? Gente, se o Fundeb acabar, é isso que está acabando. Vai acabar o nosso direito de ter criança na escola. Nós não vamos ter dinheiro para manter a escola, é isso que eles estão nos propondo. Acabar o Fundeb é isso. É acabar a creche, é acabar a pré-escola, é acabar o ensino fundamental, é acabar a educação indígena, é acabar a educação econômica, é acabar a educação profissionalizante. Então, nós precisamos, essas mães trabalhadoras, principalmente, que usam a escola, gente, não importa se é de tempo integral, se é parcial, a escola está sendo sucateada, a educação está sendo sucateada no nosso país. E eu estou falando esse assunto porque vai também atingir a cidade de Araras. É um efeito cascata. Lá na União, eles destroem esse fundo, mas quem vai pagar somos nós. Eu fico imaginando, meus sobrinhos não ter possibilidade de ter uma escola, se quiser ter escola, no mínimo vai ter que pagar, porque o público não vai conseguir garantir para nós a escola, né? Então, Marli, olha o que o Roberto Claro, lá do Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores da Energia, está dizendo aqui. Nos governos do PT, Lula e Dilma, o dinheiro do pré-sal era destinado uma parte para a educação, outra parte para a saúde. E agora, cadê o dinheiro do pré-sal? Lembrando que o Serra, quando foi ministro das Relações Exteriores, ele acabou com a lei da partilha da Petrobras, né, para acabar com essa destinação de recursos. Né? E agora o Serra aí respondendo por crimes de corrupção de quando foi governador, mas ele fez esse grande desserviço, né, que o Lula tinha feito, de destinar o dinheiro do pré-sal para educação e saúde, e agora ele cortou isso, né, ele se vendeu para os Estados Unidos, que tinha todo o interesse que o pré-sal fosse explorado pelas petroleiras americanas, né, uma vergonha, né, e depois ainda fizeram esse negócio da PEC, e agora não estão querendo renovar o Fundeb, que coisa maluca, né. E, Marli, se me permite ainda uma colocação, Marli, parabéns pela fala, e o que a gente tem que garantir, além dessa criança na escola, né, Marli, é a continuidade do ensino, porque o Brasil, embora ele seja extremamente rico nas questões da biodiversidade, na produção agrícola, na questão de minério, mas o que nós temos que privilegiar também é a formação do povo, é a ciência, é dar a opção, Ninguém está falando aqui que a gente quer que todos tenham mestrado, doutorado, que seja cientista, que a gente tenha, né, pessoal formado nas tecnologias, mas o Brasil, a nossa cidade de Araras tem que dar a opção, né, Marli? Eu acho que isso que é fundamental quando a gente dá educação, é a opção que a pessoa tem de, se ela quiser continuar seus estudos, ser um cientista lá na frente, ser um professor, enfim, a opção dela gerar renda, dela, né, ela tem. E o que eles querem desmontar é justamente isso que a Marli está colocando, é desmontar, não só retirar essas oportunidades, esse desmonte da educação, mas é retirar o sonho. Né, Marli? Eu acho muito importante. Exatamente, porque, na verdade, professor Bibo, eu entendo quando você fala da opção. Palavra aqui, porque senão iam achar que nós cortamos, viu, Marli? Eu só fui fazer um comentário, Bibo também, para reforçar a tua fala aí, tá? Manda e sinta-se à vontade, Desculpa se eu atravessei alguma coisa. Não, nós que atravessamos o teu raciocínio. Tá. É o seguinte, é direito da criança. Então, ele vai ter opção, Bibo, ele vai ter opção depois que ele fizer pelo menos a primeira faculdade, é direito Hoje nós não fazemos faculdade porque a gente não tem condições, somos obrigados a trabalhar, e outra, nós não vamos ter educação daqui a pouco se a nossa emenda constitucional não for aprovada. Aí não vai ter, não tem como. É isso que eu quero que entenda, que não é nem questão de opção. Nós estamos sendo obrigados a ser jogado, você está entendendo? Marli, a não ter o direito, aquilo que temos direito. Né? Tudo bem. Marli, deixa eu lhe falar uma coisa. Nós estamos há 50
5 minutos já aqui, olha que coisa boa, né? E a Wanda Herrero, eu acho que é uma companheira que está acompanhando vocês, ela está dizendo, prezados, vocês são uma aula aberta, né? Como vocês fazem a diferença, saudações, né? E eu queria aproveitar esse gancho da Wanda para a gente falar um pouquinho da proposta de vocês, né? Porque o PT aí de Rio Claro, do PT de Araras, perdão, Rio Claro, o debate foi ontem. O PT aí de Araras está se apresentando, né, como alternativa para voltar a governar, porque o PT já governou aí 6 anos, né? Creio que prestou bons serviços, e a gente está agora com a alternativa para a prefeitura, que é o professor Bibo, né? Com essa seriedade, competência, essa responsabilidade que ele sempre carregou nas costas, né, e expressa muito bem isso, e na Câmara, não adianta eleger o prefeito e deixar a Câmara, né, só fazendo oposição, precisamos ter uma base, e vocês estão apresentando uma alternativa, viu, Wanda? Essa aula aqui, a gente quer que ela se expresse em votos na eleição em 15 de novembro, e essas mulheres guerreiras estão apresentando uma proposta diferente, uma candidatura vereadora, mas uma candidatura coletiva, né? E eu precisava dar um tempinho para vocês falarem sobre isso também, né? Senão vamos passar aqui comentando a política, que é muito bom, mas sem pedir voto, que a gente não pode, evidentemente, mas falar da proposta, né? Ela é importante. Sim. E esse jeitão meio caipira aí da Adélia, ela podia falar um pouquinho, Adélia, o que é essa proposta aí de candidatura coletiva de vocês, né, para a Câmara Municipal? Eu acho que é uma coisa diferente, e a Araras vai querer saber o que é isso, né? E depois, assim, o Bibo, falar um pouquinho, Bibo, dessa proposta aí de você disputar a prefeitura, que é uma grande novidade para a política de Araras, aí no interior de São Paulo, né? Mas primeiro a Adélia, depois a Marli, se quiser acrescentar também, Marli. Importante a gente falar sobre isso aí, porque o pessoal está curioso. Muita gente aqui em São Paulo, quando eu falo, olha, lá em Araras nós vamos ter uma candidatura coletiva, mas, Simão, o que é isso? É que a legislação permite? Não, a legislação não reconhece, mas a população, a sociedade é que está apresentando formas diferentes. Já temos uma candidatura coletiva, um mandato coletivo na Assembleia Legislativa, né? Já temos algumas câmaras municipais que têm essa proposta já ganhando espaço, né? Então, Adélia, você que já concorreu, né, a deputada, e agora é co-candidata junto com a Marli numa proposta nova aí, que o povo está querendo saber aqui. Que proposta é essa aí? Pode ser, não? Marli, você já deu o recado que é importante aprovar o Primeiro eu gostaria de... Parabéns. Pode, tranquilo, eu vou dividir meu tempo com a Marli. Eu vou falar rápido para dividir o tempo, né? Até para mostrar que a coisa coletiva a gente divide. Posso falar? Então claro, tá. Adélia, mas vou falar uma parte, né? E depois a Marli continua. Porque é o seguinte, sabe? Se for pensar, todo mandato, tanto executivo como parlamentar, que é as câmaras, ele é coletivo, porque ninguém se elege sozinho. Você não pega uma cadeira em lugar nenhum sozinho, entendeu? O Simão, que já foi deputado, sabe disso. O quanto de pessoas envolve em nome de um, né? Aí, quando a gente trabalha esse mandato coletivo e compartilhar dessa proposta, é assumir que, de fato, ela existe. E nosso partido foi o primeiro, entendeu? A trabalhar em 1994, já tinha companheiros querendo trabalhar essa ideia coletiva já, sabe? Teve alguns mandatos coletivos, né? Agora, em São Paulo, na Assembleia, a gente tem mandato coletivo com o PSOL, né? Porque o número de votos foi alto. Mas o nosso povo sempre trabalhou essa questão coletiva, né? E aí, o que é um mandato coletivo? Um mandato coletivo, o vereador ou a vereadora, né? Ela tem o mesmo poder de decisão que todo coletivo ali em volta. E tudo é votado, né? E depois é compartilhado com a comunidade, sabe? Ele é super amplo. Aqui, só entre eu e a Marli, a gente vê uma dimensão muito grande,
né? Ela, educadora, professora há 30 anos, e eu, uma mulher rural. A união campicidade entre nós duas já está resolvida, né? Resolvida não, mas que tem duas pessoas que têm uma bagagem em toda uma caminhada de vida, tem. Então, é aquela história, você vota em uma e elege duas. E elegendo duas, essas duas vão compartilhar com mais gente, né? Porque nós temos saúde, nós temos educação, nós temos serviço social, nós temos várias áreas. O esporte, né, Marli? Nossa turma tem pessoal do vôlei, do esporte, sabe? Outra coisa entre nós também que está bem abastecido é a questão afrodescendência mesmo, sabe? Eu acho que deve ser uns 80% é preto, né? Então, essa parte aí também revoluciona a Câmara, né? E outra coisa que também muda muito a Câmara é nós, mulheres, né? O jeito da gente pensar, falar, observar é diferente. Simão, eu não estou reduzindo os homens de jeito nenhum, né? Mas eu penso que a sociedade, do jeito que ela está hoje, ela tem só o olho masculino, né? O olho feminino é vesgo. O olho feminino, ele é pequenininho. Então, a gente vai, eu e a Marli, aumentar esse olhar feminino ali dentro, sabe? Olha só, que coisa boa. Esse olhar de mulher também é importante, e um dia eu quero imaginar, né, uma sociedade onde 50% seja o olhar de homem, olhar do homem pai, né? E 50% a mãe, a mulher, sabe? Eu acho que isso é importante. Mas, por enquanto, a gente é vesgo, sabe? A gente só olha com o olhar assim, de homem, né? Com a voz firme, grossa, importante, né? Que o homem tem. E a voz feminina fica só em casa, parada lá do lado, né? A questão negra também fica muito afastado daquele espaço coletivo, né? E aí é muito interessante também eu acabar, passar para a Marli, dizer o seguinte: nós adoramos debate, sabe? Nós somos assim, né, democratas, embora aqui tem um partido da direita, que é o único país que a direita pegou esse nome. Imagina, gente, democratas somos nós, eu, Simão, Bibi e Marli. Nós é os democratas, eles não são. Eles é a força bruta, viu? Eles batem em nós, natureza, em tudo, sabe? Indígena, negro, em tudo, a periferia. Isso bate, ofende, sabe? Humilha, né? O democrata gosta de conversar, dialogar, ouvir, entendeu? E às vezes a gente passa a hora para convencer o companheiro que a nossa ideia é melhor que a dele, e no fim nós fala para ele: nossa, cara, a sua ideia é boa mesmo. Só um democrata é capaz de fazer isso. A direita não consegue fazer isso. Eles podem ter só o nome, entendeu? Em alguns partidos, aí simplesmente enganar o povo. Agora, quem é democrata, de fato, é a esquerda. Né, Marli? Adélia, você falou duas coisas importantes aqui, do seu jeito. Primeiro, você falou que o parlamento brasileiro, enquanto na sociedade tem 55% de mulheres e 45% de homens, no parlamento é 85% de homens e 15% de mulheres, quando nem isso, né? Eu fui deputado lá na Assembleia, o máximo que tinha era 10%, 12% de mulheres, né? Quando elas são maioria na sociedade. Então, importante as candidaturas de mulheres, né? Para ganhar espaço, para que haja... E a mulher sabe cuidar bem do dinheiro público, sabe olhar o social, ela tem essa coisa, né, da natureza que... Né? Eu acho que a mulher é menos corruptível. Eu lembro que o Haddad, quando nós tínhamos que nomear uma pessoa para o serviço funerário em São Paulo, que era o maior serviço funerário da América Latina, né? Que na capital morrem 220 pessoas, e lá tinha muito problema de corrupção, assim, né? O Haddad falou: Simão, me indica o nome. Aí eu levei para ele 3 nomes, ele falou: não, vamos por uma mulher
Simão Mulher é mais honesta, né? E pusemos a Lúcia Salles, que você conhece. Fez uma revolução. Ela tirou o Serviço Funerário de São Paulo de um déficit de 15 milhões por ano e deixou com superávit de 3 milhões, melhorando o serviço assim de forma extraordinária, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda, você falou bem, eles usurparam o nome da democracia, mas a burguesia brasileira, o povo da direita, eles não gostam da democracia. Se precisar, eles passam por cima, né? Para impor a vontade e os interesses deles. Como fizeram com o golpe de 2016, né? Que tiraram a presidenta legitimamente eleita, passaram por cima da democracia, inventaram um crime. Então, assim, eles desprezam a democracia. A democracia é importante para nós, trabalhadores, pobres, né? Nós temos, porque é o melhor sistema para resolver os conflitos. É ou não é, Marli? Vamos ouvir um pouco o Bibo, depois a Marli fecha aí, né, Marli? Porque, olha, que coisa, já passamos mais de 1 hora aí conversando. Eu queria que vocês fossem passando os recados importantes aí para o povo de Araras. E a gente tem gente aqui, ó, o Zé Williams aqui do bairro de Jabaquara nos acompanhando. E o Adriana do Amaral, ela é jornalista do Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza Pública. E ela está dizendo, mandato coletivo é a prática da democracia. E também o Tião Nicomedes, olha, o Tião Nicomedes é um catador de materiais recicláveis e morador de rua em São Paulo e vai ser candidato a vereador pelo PT aqui na capital. Está aqui assistindo a gente. Você conhece o Tião, né? Um negão de 1 metro de altura, mas uma simpatia, um trabalhador fenomenal. E todo mundo prestigiando aqui você. Bibo, nosso professor. Que legal. O Simão, o mandato coletivo aí que a Marli está propondo, juntamente com a Adélia, com o coletivo delas, é uma inovação, né? É aquilo que nós estamos falando. Nós, quando entramos numa disputa, quando a gente vai para o debate, a gente quer colocar questões inovadoras, né? Porque aquelas questões conservadoras, etc., já foram, né? E é a forma mais bonita, eu diria, democrática, como a Adélia falou essa palavra, de representatividade, né? Todos nós temos as nossas limitações, como muito bem falou a Adélia. A Adélia é uma pessoa voltada para a agricultura, a Marli para a educação, e por que não juntarmos as forças, né? E ir para uma propositura, né? Para um cargo do legislativo, é aquilo que você falou, embora não exista oficialmente no Brasil, né? Informalmente, aqui em Araras, nós vamos lutar, né, melhor dizendo, para que ocorra aqui e que esse município seja inovador nesse sentido. A gente vai lutar e vai colocar essa ideia, sim, para a população. E não mais, não menos importante que isso, a nossa própria forma de pensar em propostas, Simão, ela está sendo participativa e coletiva, né? Eu quero mostrar para você que a dinâmica nossa para a construção de um plano de governo para Araras, ela está sendo muito democrática. Nós montamos 9 grupos de trabalhos aqui, né? Nós chamamos especialistas nas áreas. Esses grupos de trabalho eles estão ocorrendo, já ocorreu em forma presencial, e depois que entrou a pandemia, ele ocorre de forma virtual. Nós estamos agora numa fase de sistematização e agora vai vir uma fase que nós vamos colocar público de forma virtual para que todos participem, porque acreditamos que essa forma coletiva e participativa que está expressado nessa ideia da Marli com a Adélia, que ela venha radiar também na nossa forma de governar, né, e propor o plano para Araras. Então, ela é muito bacana. Só para fechar minha fala, é tão importante a participação das mulheres dentro desse processo, que a nossa pré-candidata, né, que vem do PSOL, uma pessoa maravilhosa de Araras, uma ararense, ela é psicóloga, uma pessoa que tem um coração maior que ela, que é a Adri Desotti. Eu não poderia deixar de mencionar ela. Ela vai ser vice? Ela vai ser vice? Ela é pré-candidata a vice-prefeita, e ela vem do PSOL.
né? E ela vem do PSOL, ela é uma pessoa maravilhosa, ela está junto com a gente, para a gente mostrar que a forma participativa, ela tem que ser dividida, né? Então, e é claro que tem que ter a figura de um prefeito e de uma vice, mas nós trabalhamos de uma forma coletiva, né? Com todo esse grupo maravilhoso, né? Diversificado. Então, nesse sentido, que eu coloco, Simão, e colocar também que nós somos uma frente de resistência aqui em Araras, né? Nós fazemos parte de uma frente hoje chamada Frente Popular de Esquerda, que tem o PSOL e o PT junto. E a contribuição da Dri Desotti dentro desse todo esse processo, dessas inovações que estão ocorrendo, faz parte de um grupo que já está aqui, ó, há muito tempo brigando, né? Contra um bloco conservador aqui, né? Mas a gente, com a força, com vontade, com essa participação coletiva, a gente vai apresentar esse programa e vamos deixar para a população decidir o que ela quer para ela, né? Nesses 4 próximos anos. O professor, olha aqui que coisa boa. Fico feliz com essa notícia de uma frente popular de esquerda em Araras, viu, Marli? Antes de você falar, ó, ser de esquerda não é votar no João ou no Mário, é votar no ideal de fraternidade e solidariedade que João e Mário carregam. A esquerda não é contra o empresário, a esquerda é contra o desrespeito aos direitos trabalhistas. A esquerda não é contra a família tradicional. A esquerda apenas tem a consciência de que famílias diferentes da tradicional também são famílias e merecem ter seus direitos protegidos. A esquerda não quer que você ou seu filho sejam gays, só quer que vocês respeitem o direito daqueles que são. A esquerda não está contra os ricos, mas contra os que acham que têm mais direito do que os pobres. A esquerda não é contra a fartura, a esquerda é contra a fome, né? Então, só para mostrar que vocês aí estão expressando esses valores que são muito importantes, né? Quem sabe a gente consegue, nesse ano, mostrar que esses valores vão predominar em Araras. Não é isso, Marli? Marli, candidatura coletiva vai ter o seu nome, né? Que vai ter o seu nome na urna, o seu número, mas tem outras pessoas que vão fazer a campanha com você e vão estar junto no mandato, tomando as decisões junto com você, como que você vai votar, que projetos você vai apresentar, né? Quem são, além da Adélia, aqui, nossa querida, quem mais está junto com você, Marli, nessa pré-candidatura? Isso, Simão Pedro. A candidatura em si, ela é coletiva e é compartilhada, tá? O que significa a candidatura coletiva? A candidatura coletiva é que nós vamos estar respeitando a justiça eleitoral e nós precisamos de ter um CPF na justiça eleitoral para estar representando o candidato. Ela é coletiva porque a Adélia vai estar nesse momento, já está definido que se, né, a gente manter aí a nossa candidatura, porque nós somos pré-candidatos, né, nós estamos nos apresentando como pré-candidatos. Quer dizer que a qualquer momento eu posso desistir, a qualquer momento a Adélia pode desistir. A convenção vai ser lá em agosto ainda, né? Isso, não estou vendo. Isso, a gente está tudo em pré-candidatura, e aí aquilo que a gente sempre sonhou, a gente está conversando para começar a formatar. Porque se chegar a campanha e a gente se manter com esse sonho, que é o nosso interesse, lógico, já está tudo, né, encaminhado. Aí, então, o coletivo a gente fala na questão do gabinete, aquela coisa que você conhece melhor que eu. Por que compartilhada? Porque a coisa mais linda que existe na atualidade é compartilhar. Se você pegar, eu estou aqui com ele na minha frente, você pega isso aqui, tudo que você tem aqui, você compartilha. É muito gostoso, a gente tem satisfação. E a nossa proposta, assim, o que a gente sempre sonhou? Eu com a Adélia, a gente tem amizade há algum tempo, inclusive eu assessorei a campanha dela, e a gente sempre sonhou com um mandato que fosse diferente do que a gente tem desse tradicional, que é essa questão do mandato coletivo. Então, o que a gente pensou? Como para você chegar na cadeira, você precisa ter um CPF, mas você não chega sozinho. Então, o que a gente pensou? Hoje nós temos um coletivo que vai além de mim e da Adélia, que é um coletivo que está trabalhando para ver se realmente vale a pena manter firme com isso.
Então, nós temos um pessoal que está pensando como que faz a imagem da pessoa, nós temos um pessoal pensando, como que eu converso com a pessoa, como que eu mobilizo a pessoa, nós temos um outro grupo que está pensando no plano, na proposta de um mandato coletivo, porque tudo isso, para nós, Simão Pedro, é novidade, para nós em Araras e no Brasil. Então, se você tem histórico longo de mandato coletivo, mas no Brasil, por exemplo, cada um, ele começa a ser construído de acordo com como você vai construindo. E o que a gente pretende? A gente pretende que, se a gente manter-se firme, que hoje a gente fala como pré-candidata, e existir quem também se afine com essa ideia, a gente pretende que a gente acredita que esse mandato é aquele mandato onde o posicionamento dentro do parlamento, ele é discutido e ele é votado coletivamente. Então, não vai ser a Marli que levou o CPF, porque o que acontece hoje é isso. O indivíduo precisa do coletivo, se elege, quando sentou na cadeira, ele decide sozinho, ele vota sozinho, né? E aí nem povo também, né? Esquece do povo, esquece que ele precisou de um coletivo. E a proposta que a gente está tentando, que a gente, assim, agora que a gente se colocou como pré-candidata, a gente precisa pensar nisso, porque também o eleitor precisa de saber. Então, a gente está pensando como construir isso, mas é uma proposta de mandato coletivo. Vamos supor que a Marli chegue no parlamento. Estou usando eu para não usar o nome de ninguém, para não ficar. Tenho clareza que estou na pré-candidatura e, né, então, não posso pedir voto, não posso pedir nada, eu tenho essa clareza. Mas vamos supor que, de repente, a Marli fosse uma vereadora. Vamos supor. Com a proposta do mandato coletivo, como que seria? A Marli iria subir na tribuna da Câmara e ela iria tomar o posicionamento de que o coletivo aqui fora decidisse. Nós vamos votar tal projeto. Não, Marli, isso nós concordamos que é legal. Isso você pode votar sim. A Marli deve ir lá na tribuna e votar sim. Não, Marli, isso desse jeito não está bom, não é. Nós vamos votar não. Então, é isso que as decisões serem tomadas coletivamente e de forma compartilhada. Mas antes de fechar, eu quero só fazer uma questão. Simão Pedro, você levantou uma ideia que você comparou mulher e homens. Eu amo a educação, porque a educação me dá a possibilidade da gente refletir, da gente analisar. Essa é a educação que a gente não é vaquinha de presépio que só repete, mas que você vai além. Você falou que hoje nós temos parlamentos onde a maioria é homem, a minoria é mulher, quando na sociedade a maioria é mulher e a minoria é homem. Eu vou além com você e com todos nós que estamos. A maioria da nossa sociedade brasileira, 56% negro. Olha para o Congresso, olha para as câmaras de vereança, olha para todos os lugares. Então, nós temos uma maioria de negros, aonde a maioria que está lá é branco. Mas, Simão Pedro, quantos ricos que nós consideramos ricos no Brasil nós temos? Quantos pobres? Aí, quando você vê lá nos parlamentos, nós temos a maioria rica, então alguma coisa está acontecendo. E aí está para a reflexão. Ou seja, o povo brasileiro não está representado nos parlamentos. Não estamos representados, o povo não está representando. E sabe, Simão Pedro, um dos caminhos para a gente sair disso, porque isso é uma realidade, isso é um contexto, é a educação. É por isso que eu falo, a educação, o Fundeb, ele é mantido pelo ICMS, IPVA, Fundo de Participação do Município, Fundo de Participação Estadual, pelo aquele imposto de transmissão de causas mortes e doação. Então, quer dizer, quem mantém o Fundeb somos nós com os nossos impostos. Como que querem tirar o Fundeb sem nos consultar? Nossas crianças precisam da escola. Nossas crianças precisam da escola e de uma educação de qualidade. Então, é nesse sentido que eu falo, eu amo a educação, nós vamos defender, sim, que nos protegem, que combatem o coronavírus, porque a gente quer viver, mas nós temos mães,
Por favor, busquem saber o que é o Fundeb. O Fundeb é você poder manter o seu filho em tempo integral ou parcial na escola, desde os 3 meses de idade até os 14 anos, quando terminar o ensino médio. Se o Fundeb acabar, mãe, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos ter escola, porque o dinheiro vai desaparecer, não tem dinheiro e nós não vamos ter escola. Nos ajudem a lutar pelo Fundeb. Nós precisamos garantir o Fundeb. Muito bem, Marli. Marli, ó, eu só queria Ela é maravilhosa, né? A Bernadette de Lourdes Nery Teixeira, aqui de São Paulo, está acompanhando, mandou um abraço, diz que concorda com a fala de vocês, e o Roberto Claro, entusiasmado aqui com o debate, mandando um abraço e desejando um abençoado mandato popular democrático participativo para a Adélia e para a Marli. Bibo, você vai ter aí na Câmara Municipal, com o prefeito, um mandato, olha, que vai representar as mulheres negras, os agricultores familiares e o povo da educação, e as mães, e os seus direitos. Pessoal, olha, muito obrigado pela audiência, para quem participou aqui. Bibo, sucesso. A gente fala boa sorte quando a gente não acredita na causa, né? Mas eu desejo sucesso, porque eu acho que a causa de vocês é muito importante, é boa, tem consistência, né? E nós precisamos acreditar que é pela política que nós vamos renovar as instituições, melhorar, né? Não tem outro caminho, né? Então, gente, vamos, a Marli falou assim, vamos... Obrigada, Simão, por ter transmitir, mas cuidado com as fake news, que as fake news enganou muita gente aí nessas últimas eleições, né? As notícias mentirosas, né? Então, gente, um bom final de domingo, né? Amanhã vamos ficar atento aí a esse debate do Fundeb que tão bem a Marli aqui defendeu, né? E para vocês aí, ó, conte com a gente, vamos estar junto, eu vou ficar acompanhando, quem sabe eu chego aí para ajudar vocês a pedir voto na rua. Mas eu vou aqui estar na retaguarda para ajudar vocês a conquistar esse mandato e, quem sabe, conquistar esse mandato na prefeitura, porque onde o PT governou, sempre trouxe novidades, sempre trouxe programas importantes, sempre teve seriedade com o dinheiro público. Não é mentira que o Brasil quebrou por conta do PT, nem são fake news que, infelizmente, passaram para jogar o povo contra nós, né? E nessa pandemia, vamos lutar para ser solidário com os mais fracos, né, com os doentes, com os idosos. Vamos tomar cuidado, evidentemente, porque a pandemia, infelizmente, está aí, nós temos esse desastre de governo, né? E vamos em frente, tá bom? E olha, parabéns pelo debate aqui, pelo conteúdo, pelo alto nível, e uma satisfação mesmo poder estar junto com vocês e logo em breve junto fisicamente aí para dar um abraço em cada um de vocês, tá bom? Simão, Bibo, parabéns. Muito obrigado, prazer em revê-lo, viu, Simão? Obrigado, Marli, obrigado, Adélia. Foi um prazer, né, revê-lo, Simão. Muito obrigado por tudo. Boa noite a todos. Boa semana, gente. Boa semana. Obrigado pelo beijo que nos deu retaguarda aqui na parte técnica. E o Lucas também. Obrigado. Sim, obrigada. E um grande abraço para o Wellington. Obrigada, Lucas. Paulo, lá que foi superintendente do INCRA, que o Wellington grande. O que mandou o jogador de futebol aqui? O que mandou o jogador de futebol? Eu levei um susto, porque eu achei que você tiraram o Cristiano Ronaldo e mandaram coalhada, né? Mas depois você falou, não, mandaram. Um abraço. É verdade, eu pedi um jogador de futebol, mandaram